A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou dando continuidade à nossa gravação da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse canal você aprende sobre a editora Betel Dominical. Estamos no 4º trimestre, aprendendo sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ou à igreja dos Efésios. E chegamos na lição de número 8. Olha só, lição de número 8. Já passamos da metade. Esse trimestre são 13, então já estamos na lição de número 8. Se você perdeu as lições, não tem problema, tá aí no canal, numa playlist para você poder ver todas as aulas anteriores. Essa aula, que é a aula de número 8, ela será aplicada no dia 21 de novembro de 2021. O título da lição dessa aula tem como título a unidade do corpo de Cristo. Sim, o corpo de Cristo ele tem uma unidade. É sobre isso que nós vamos aprender, sobre isso que Paulo expôs aos Efésios. Hoje nós vamos aprender sobre este assunto. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a unidade do corpo de Cristo, como que se dá isso, como é possível esse mistério tão grande, essa coisa que você, como é Cristo morreu, Cristo ressuscitou e agora somos um em Cristo, como é que se dá um só? É essa lição que vai te explicar sobre essa unidade do corpo de Cristo. Vamos aprender juntos. Meus queridos irmãos, lembrando que eu tenho dito sempre e eu quero ressaltar que o canal Bíblia para o Cotidiano não é para tirar você da sua escola bíblica dominical presencial, viu? Aqui é para agregar conhecimento à sua aula. Se você não tem a aula da editora Betel e tem outra, então você está agregando mais conhecimento. Mas não deixe de frequentar a sua igreja com a escola bíblica dominical. Dito isso aqui, eu quero agradecer e também apresentar algumas pessoas que na aula anterior estamos falando sobre a segunda oração intercessora de Paulo. E falando da segunda oração, lá teve alguns inscritos que pediram oração e nessa lição anterior também pediram oração ou agradeceram pela lição porque estão aprendendo a palavra de Deus. Eu quero mencionar 4 nomes, porque se for mencionar todos os inscritos fica muito difícil, mas 4 nomes. Eu quero começar com a Joseane Joseane Anjo, a Rosa Andréia, a Lúcia Venerada e a Elizabeth Trindade. Eu quero dar ênfase principalmente para a irmã Joseane Anjo, porque a lição que Paulo fala sobre oração, que foi a lição de número 3, ela pediu oração pelo seu filho, está aí na descrição do vídeo. Ela pediu dizendo que seu filho estava passando por um momento difícil e que eu pudesse interceder pelo filho dela. E fiz isso. Às manhãs, quando levanto para ir trabalhar, eu apresentava o seu filho. E creio que Deus entrou com providência, como entrou com providência na vida da Rosa, da Lúcia e da Elizabeth, porque nós temos que orar uns pelos outros. E fazendo essa oração, eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aqui e de todos os inscritos que estão aí e tantos que estão se inscrevendo. A minha eterna gratidão para que esse canal possa crescer e alcançar mais e mais vida, tá bom? Então, agradecendo, quero fazer menção que orei por essas pessoas, eu orei principalmente pela Joseane Anjo e pelo seu filho, se eu não me engano, Mateus, o filho dela, fiz menção nas minhas orações para que Deus pudesse entrar com providência, principalmente em salvação, consolidação nos caminhos do Senhor, porque nós temos que orar uns pelos outros. Vamos para a nossa lição? Feito esse agradecimento e essa prestação de conta, porque palavra que foi dita que seria apresentada tem que ser apresentada. Assim a palavra de crente, assim a palavra do homem e da mulher que caminha com Cristo. Indo para a nossa lição, a unidade do corpo de Cristo, nós temos o nosso texto de referência, que está no livro de Romanos, capítulo 12,
o versículo de número 5. Se você não tem a Bíblia, está aí na descrição do vídeo, como você já sabe. Assim nós, que somos muitos, somos um só, corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha só que coisa, para quem não é crente, que não é cristão, para quem não professa Cristo como único e suficiente Salvador, soa um pouco estranho, porque Paulo diz aos Romanos, assim nós, ele se inclui, ele está incluso no que ele está dizendo, que somos muitos. Somos muitos, eu aqui, você aí, o canal está crescendo, graças a Deus, porque tem chegado muitos inscritos, muitas pessoas que viam só pela primeira vez estão voltando, então glória a Deus, então somos muitos, espalhados. Ele fala assim, ó, somos um só corpo em Cristo, porque se nós fazemos parte da mesma igreja, que eu falo igreja de Cristo, não denominação, eu sou do Madureira, você pode ser do Belém, da Batista, da Adventista, da Presbiteriana, da Universal e tantas outros ministérios que são independentes, enfim. Não estou falando dessa igreja, denominação, estou falando igreja de Cristo, o povo de Cristo. Se estamos fazendo parte, Paulo fala bem assim, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós nos tornamos membros uns dos outros, porque agora fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o corpo, vamos aprender. E nós somos os membros do corpo. E esses membros são muitos e muitos. A nossa verdade aplicada nos diz assim, ó, a unidade do corpo de Cristo é dom de Deus, que se tornou possível pela cruz de Cristo e é validada pelo Espírito Santo. Então aqui a gente tem a ação do Pai, do Filho e do Espírito. Lá no ponto 3 nós vamos falar um pouco mais sobre o Deus Trino ou o Deus Uno Trino. A gente vai falar lá no finalzinho. Mas aqui você tem Cristo, Deus e o Espírito Santo trabalhando junto para essa unidade, para essa perfeição de unidade. O nosso texto de referência está no livro já de Efésios, chegamos no capítulo 4, tem um dito que Efésios são 6 capítulos, fácil de ler, 60, rapidinho você lê toda a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Chegamos no capítulo número 4, que vai do versículo 1 ao versículo 6. Versículo de número 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação do que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Pega aí o teu marca-texto e você pode marcar o versículo 5 e 6 que eles se fundem. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu marcar aqui e eu vou ler com você novamente. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esse é o nosso Deus e todos aqueles que aceitam o seu Filho como único e suficiente Salvador. Na nossa introdução, nos diz assim, na segunda parte da epístola de Efésios, Paulo expõe como cada membro tem que ser para que a igreja cumpra sua parte no plano e no propósito de Deus. Aqui, no capítulo 4, Paulo vai começar a expor, mostrar como que nós, que somos membros, temos que nos comportar como membros do corpo de Cristo. No nosso ponto 1, ele vai falar, andando de acordo com a vocação. Nos primeiros 3 capítulos, o assunto tratado foi o aspecto doutrinário.
Agora o apóstolo começa a discorrer acerca da vida prática. Ele traz nos 3 primeiros capítulos assuntos doutrinários. Agora está dizendo, na prática, te mostrei a teoria, o que você deve fazer na teoria. Agora você vai praticar como vida de crente, de cristão. Agora, e aí? O pastor falou que eu não posso mais, baseado na Bíblia, que eu não posso mais pecar. Agora, como é que eu faço para não pecar? Aí Paulo vai dizer assim, agora eu vou explicar para vocês. É fácil dizer, não peca, não adultera, não rouba, não dá falso testemunho. Mas e na prática? Como é que eu faço isso? Como é que eu venço essas tentações? Como é que eu venço essa luta da minha carne? Como é que eu venço esses impulsos? Aí Paulo fala, agora eu vou ensinar para vocês. Saímos da teoria, agora vamos entrar literalmente na prática. Ele começa a dizer no 1.1, rogo-vos. O apelo de Paulo é para que os cristãos que já passou em determinado nível da vida com Deus se aproximem cada vez mais de Cristo e viva de acordo com a vocação com que foi chamado. Desde a graça de Cristo nos alcançou e nos tornou filhos de Deus. Devemos dar exemplo, tanto como servos dedicados, quanto como mensageiros eficazes. O apelo é para que vivemos em conformidade com aquele a quem pertencemos e servimos, buscando agradá-lo em tudo. Então, não é porque o pregador falou, não é porque o pastor falou, não é porque o professor aqui, Tony, está falando. É porque Cristo falou. Então tem algumas posturas que nós temos que manter. Não porque os homens querem, mas porque Deus determinou que fosse desse jeito. Nossa natureza pecaminosa nos direcionava a viver em conformidade com os ditames do mundo. Mas nossa nova natureza deve não somente preencher, mas também transformar cada parte da nossa vida. Como filhos de Deus, temos a obrigação de viver em novidade de vida. E Paulo, o escritor aqui coloca, ele deixa bem claro algo que você precisa marcar e anotar na sua vida. Como filhos de Deus, temos a obrigação de viver em novidades de vida. Ou seja, aquilo que nós fazíamos de errado, agora nós não podemos mais. Agora tem novidade. A novidade é viver conforme Cristo quer que eu e você possamos viver. Temos que nos esforçar a cada dia para viver conforme Ele quer, porque agora nós somos membros do corpo dele, ok? No ponto 1.2, andando de acordo com a vocação. Quando uma pessoa ingressa em uma sociedade ou fraternidade, ele tem que cumprir determinadas obrigações e viver de acordo com as regras. Caso não viva assim, ela frustra os fins da sociedade e traz descrédito ao nome da mesma. Olha que coisa interessante. E aqui eu quero dar um ênfase, porque nós vivemos numa sociedade que quer às vezes desfazer de nós que somos cristãos. Aqui não é algo polêmico que eu quero levantar, mas é algo que às vezes a gente precisa entender, que quando eu ingresso em uma sociedade, a gente precisa entender como que aquele clube funciona, aquele departamento de sociedade funciona, para que eu possa saber se eu vou me adequar ou não. Eu gosto de uma ilustração muito simples. Ele colocou aqui: caso não viva assim, ela frustra os fins da sociedade e traz descrédito à mesma. Essa parte aqui. Eu gosto de usar uma ilustração bem simples, porque nós vivemos num país onde o futebol é bem aflorado, vai aos 4 cantos do Brasil. Então vamos imaginar que São Paulo, você tem times e times, mas você tem aqui Palmeiras
e você tem Corinthians. Aí você quer se associar ao clube do Corinthians. Beleza, você foi lá, vai fazer a sua mensalidade, todo mês você vai lá pagar, vai receber a sua credencial, vai receber o seu crachazinho, você vai ter direito aí por desconto nos jogos de futebol, desconto em uniforme, você vai ter esses privilégios que ser sócio do clube vai te dar. Participar de treinos, enfim, você vai ter as suas regalias, porém você tem as suas obrigações. Já imaginou você ser sócio do Corinthians? E aí você resolve ir no dia do jogo do Corinthians ou no treino do Corinthians vestido com a roupa de outro clube. Seja ele Palmeiras, seja ele São Paulo, seja ele Santos. Estou falando daqui de São Paulo, dos 4 clubes maiores aqui, mais conhecidos. Sabemos que temos outros. Mas você acha que tem lógica você ser sócio de um clube, pagar mensalmente para estar lá, ter direito aos descontos, aos privilégios de sócio, mas você não quer se vestir com a roupa do clube do qual você é sócio, quer se vestir com outra roupa? Isso é adequado? Não. Sabemos que se isso acontece no meio do futebol, as pessoas partem para a violência. Então, por isso que eu estou falando essa comparação. Agora, quando a gente entra na vida cristã, a gente tem que entender quais são os nossos privilégios e quais são as nossas obrigações. Nós temos privilégio. Saímos de criatura, nos tornamos filhos. Saímos da morte para a vida. Esses são os privilégios. E as obrigações? Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que praticava adultério não adultera mais. Essas são as obrigações. Então nós temos que entender que quando nós aceitamos Cristo, nós ganhamos os privilégios e temos as nossas obrigações. E Paulo está dizendo, temos privilégios, mas temos obrigações. Então se a gente não entender que entrar para ser membros do corpo de Cristo nos requer direitos, privilégios e obrigações, a gente vai querer somente os direitos e os privilégios. Só que nós esquecemos das obrigações. Estão pregando aí somente privilégios, somente direitos. Estão esquecendo de pregar as obrigações. E Paulo está dizendo bem claro, nós temos obrigações. Temos que viver em novidade de vida. Porque senão nós vamos dizer que somos cristãos e não somos. Porque não estamos cumprindo os ensinamentos de Cristo. Ele continua. Qual seria então a vocação da igreja? Uma pergunta. Tornar visível o Cristo, invisível, que habita em nós. E como? Através de uma vida de transformação e testemunho. Então imagina você entrar no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, mas você bebia ao ponto de cair na rua e continuar e você dizer, eu sou crente agora, mas continuo bebendo. Eu sou fumante e não mudou nada, mas eu sou cristão. Eu faço minha saidinha, eu roubo aí, mas eu sou cristão. Não combina. Não dá. Paulo está dizendo, não é isso. É mudança de vida. É a palavra que a gente usa, que é metanoia, mudança de mente. É 180 graus que temos que dar. Ou seja, estamos indo para um lado e fazemos o retorno para caminhar conforme a vontade de Cristo. O desígnio de Deus é que todos os homens e todas as nações se tornem um em Cristo. Para isso se tornar realidade, Cristo ordena e envia a igreja ao mundo para anunciar a todos os seres humanos seu amor e sua misericórdia. Marcos 16:15. Esse final de semana, eu ministrei na nossa igreja justamente no culto de missão. E eu trouxe essa menção de Marcos 16:15, trazendo não o ide, mas o indo. Já que você está indo para casa de alguém, aproveite já que você está indo e anuncie o Evangelho.
Já que você está indo trabalhar, aproveite e anuncie o Evangelho. Então, quando eu saio e digo, já que eu estou indo, eu vou aproveitar para falar de Cristo. Então, já que eu estou nas redes sociais, eu aproveito, já que eu estou nas redes sociais, para falar de Cristo. Não é mandando eu ir para a rede social, mas ele está dizendo, já que você está, aproveite e fale quão grandes coisas Deus está fazendo na nossa vida. Tudo que diz respeito à salvação, à igreja e ao reino de Deus está baseado no conceito de unidade. Isso é João 17, né? O plano de Deus tem como base o nosso compromisso de viver como um só corpo, guiados pelo cabeça, que é Cristo. Aqueles que foram escolhidos por Deus para assentar-se como Cristo nos lugares celestiais devem ter consciência do privilégio de estar em Cristo, assim como da responsabilidade em viver diariamente para a glória de Deus. É todos os dias. O 1.3, andando de maneira digna. A igreja é o complemento de Cristo. Ela representa seu corpo, suas mãos, seus pés e sua voz para levar o seu propósito a cumprir-se neste mundo. Para tanto, Cristo ordena e age para que os membros do seu corpo estejam unidos numa comunhão, conheça e experimente seu amor ilimitado. Jamais poderemos ensinar a outras pessoas aquilo que desconhecemos ou transmitir o que não possuímos. Antes que possamos levar a outros o amor de Cristo, devemos viver este amor no contexto da igreja local. Temos que viver a igreja local. Não existe desigrejados cristãos. Se é cristão, tem que viver em unidade. Tem que viver em comunhão. Se você vive só, você não é cristão. Você usa o nome indevidamente, mas não usa o nome corretamente, porque você precisa viver em união. E como que você vive em união se você não congrega com ninguém? Se você não compartilha com ninguém? Se você não quer ter a koinonia com ninguém? Então não existe cristão sem igreja. Então sem igreja você faz o uso indevido do nome, porque você acha bonito, mas não porque você vive o cristianismo, porque Cristo era de aproximação, era de estar junto, era de unidade. Notemos a oração de Paulo, compreender com todos os santos, isto é, no contexto da coletividade. Num coletivo, não dá. Já falei e tenho falado nos outros vídeos, não dá, irmão. A unidade tem que estar junto, senão não é unidade. Se o amor de Deus é tão grande, se sua salvação é tão poderosa, se Deus concedeu tal reconciliação, então os crentes têm de viver de maneira coerente. Eles precisam valorizar o amor de Deus o suficiente para que lhe permita configurá-lo à sua imagem, andar dignamente e estar em concordância com os ditames da palavra. É o que está na palavra de Cristo. Agradar a Deus deve ser o principal objetivo de nossa caminhada cristã. A nova vida deve ser diferenciada da vida do pecador que outrora vivíamos. Já expliquei, só para ressaltar. Se você diz que é cristão e não vive o que diz as Escrituras, você usa o nome inadequado, porque precisamos viver em unidade. Só se vive em unidade aqueles que estão juntos. Por isso que somos chamados de o corpo de Cristo. Chegamos no nosso ponto de número 2, virtudes produzidas pelo Espírito Santo. Paulo destaca agora as virtudes que são indispensáveis ao nosso chamado. Essas virtudes são produzidas pelo Espírito Santo e deve ser cultivada a fim de que tenhamos êxito em nossa caminhada. O Espírito Santo produz virtudes em nós, mas para o Espírito Santo
produzir virtudes, temos que estar em comunhão com Cristo e com os irmãos. Chegamos no nosso ponto 2. Vamos falar sobre o quê? Mansidão e humildade. Ser manso é você ter o poder de vingar-se do outro e não o faz. Ou seja, é ter pleno controle de seus sentimentos. A mansidão é a maneira afável e gentil que tratamos os demais. Ela é o fruto do Espírito Santo, virtude que nos ajuda a agir com brandura em tempos difíceis. Livro de Gálatas, capítulo 5. Mansidão não é fraqueza, mas sim poder sobre o controle. Jesus era manso e humilde e era poderoso. Mateus, capítulo número 11. A humildade pode ser definida como a completa ausência de orgulho. É ter uma estimativa justa de si mesmo, sem orgulho ou arrogância em relação aos irmãos. Ela estima os outros de igual valor e direito diante de Deus. Ou seja, nós que somos irmãos, não é porque eu sou de um ministério e você que me ouve é de outro ministério, que eu vou dizer que sou melhor do que você, ou você é melhor do que eu. Não tem. Nós somos iguais. Nós somos filhos. Porque isso aqui é mansidão e humildade. Eu gostei do termo de mansidão e eu vou anotar aqui para você. Aqui, ser manso. Olha que legal. É você ter o poder de vingar-se do outro, mas não faz. Isso é ser manso. Eu tenho o poder de dizer, vou denunciá-lo, você me maltratou, eu vou bater, eu vou me vingar. E você diz, não vou fazer isso. E quem foi que fez isso? Jesus. E nós somos membros de quem? De Jesus. Então eu tenho que seguir o exemplo de quem? De Jesus. Para o mundo, seria chamar você é muito bobo. Como é que pode? Se ele fez um, faz dois. Não. Com Jesus, não. Com Jesus a gente faz diferente. Temos em andar. E outra coisa, humildade não é sinônimo de fraqueza. Jesus era humilde e era todo poderoso, era quando estava na terra como homem. Não deixou de ser poderoso porque ele era humilde. Não mudou nada. Humildade não quer dizer que é sinônimo de fraqueza, porque nosso Cristo foi humilde e não era fraco. Ele tinha todo o poder. Tinha poder que os demônios reconhecia, mortos ressuscitava, tudo que estava desconforme voltava ao lugar com a sua presença. A tempestade, lembra? Que ele acalmou, ressuscitou 3 pessoas. Você tem a ressuscitação de quem? De Lázaro. Venceu a morte pelo poder de Jesus. A filha de Jairo, ele foi lá e ressuscitou, também venceu a morte. E o filho da viúva de Naim, que já estava indo para o sepulcro, ele também ressuscitou. Então Jesus era humilde e tinha esse poder pleno. E agora, como ele disse que ressuscitou, disse, meu Pai me deu todo o poder. Por isso que eu falo, tinha como homem e agora tem todo, na plenitude, sem sombra de dúvida. Ele é o próprio poder. Glória a Deus pela vida do nosso Jesus. Nosso 2.2, vamos ver sobre longanimidade e paciência. Longanimidade, de longo ânimo, é a atitude de tolerar o desconforto sem nunca revidar. Olha só. Aguentar com paciência pessoas provocadoras. Você tem encontrado algumas pessoas dessa aí, que elas insistem em provocar, como nós dizemos que nós somos crentes, tentando roubar a nossa paciência. Aguentar com paciência pessoas provocadoras. É só quem tem longanimidade mesmo. É só pelo fruto do Espírito em nossa vida. É o estado de espírito estendido ao máximo,
fala de uma tolerância mútua, sem a qual nenhum grupo de seres humanos poderá conviver em paz. Se nós não formos longânimos um com o outro, será impossível nós conseguirmos viver em união. E essas pessoas que são desigrejadas, elas não são longânimas, porque elas preferem viver longe um do outro, ou seja, a longanimidade deles já passaram longe, já acabou. A paciência, eles nem sabem o que são, porque preferem viver recluso, viver somente no online, viver somente com o nome de cristão, mas não querem viver junto, porque lhe falta o fruto do Espírito e duas características principais: longanimidade e a paciência. Paciência é a capacidade de suportar o desconforto sem ser incomodado. É saber se conter, é uma atitude de benevolência amorosa para com os demais. Ser paciente é ter a capacidade de suportar sem contradição os valores inconvenientes do relacionamento com os outros. Paulo aqui se refere ao nosso relacionamento com os irmãos. Será que nós estamos suportando os nossos irmãos? Ou já queremos partir para a briga, já queremos discordar, já queremos dizer que está errado? E sim, temos que nos levantar contra a mentira, contra engano, contra aquelas pessoas que se dizem cristão e não são. Isso é o livro de Apocalipse, capítulo 2, as 7 cartas ali. A nossa igreja, né, AD Inamá, está até fazendo uma série de estudo. Está aí no YouTube também, né? AD, Assembleia de Deus, tracinho AD Inamá. Estamos trazendo estudos sobre o quê? E lá tem sobre o Apocalipse, né? 7 cartas. E lá está tendo um estudo. Eu vou ministrar ao vivo, segunda-feira, nesse canal da nossa igreja. Eu vou estar lá ministrando ao vivo. Você pode se inscrever também, porque é um canal da nossa igreja, oficial da nossa igreja. Vou repetir: Assembleia de Deus, aquele tracinho no meio, né? AD Inamá. Segunda-feira estarei ao vivo lá ministrando essa aula. E lá Paulo fala, né? Aliás, João escrevendo o que Jesus manda ele escrever para as 7 igrejas, ele diz: aí tem judeus que não são, parece, mas não é. Então, contra esses, nós temos que nos levantar. Nós temos que dizer: você está mentindo, você está enganando, você tem nome de cristão, mas você não é cristão. Chegamos no nosso 2.3. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha aí, precisamos viver em paz. A unidade espiritual aqui indicada é um pré-requisito indispensável para promover a saúde e a felicidade da igreja, para adiantar a causa da missão e para alcançar a vitória sobre Satanás e seus aliados. A exortação para que os leitores vivam em amor e unidade é seguida por uma descrição dessa unidade. Nesta descrição, a unidade e todas as suas características relacionadas a ela são consideradas, em primeiro lugar, derivadas do Espírito, que entrou no coração dos crentes, e dali ele volta ao Senhor Jesus Cristo, cujo sacrifício vicário tornou possível o dom do Espírito, e finalmente vai até Deus o Pai, que deu seu Filho, a quem, juntamente com o Filho, foi também o doador e o que enviou o Espírito. Veja que unidade. O Pai manda o Filho obedece, vem, faz a sua missão, mas antes de concluir a sua missão, deixa outro Consolador para que a missão continue. Então você tem a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo fala de esforço. Olha, precisamos nos esforçar. Ele exorta os irmãos de Éfeso a estarem sempre prontos, dispostos a manter a unidade, fruto do comportamento apropriado de cada um e que deve ser preservada.
Essa unidade ressalta da continuação de discípulo de Cristo e de união com Ele. Portanto, unidos um com o outro pelo mesmo Espírito, sendo o vínculo da paz, o ligamento que une e consolida nosso relacionamento com Deus e com os demais. Então é o vínculo da paz que nos une não somente a Deus, mas com os nossos irmãos. Você tem paz? Então você consegue conviver em paz com os seus irmãos. Vamos para o nosso ponto 3. As bases da unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja está fundamentada na ação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus de Pai e todos. Essa é a base. Não há divisão no Deus Trino. E juntos os 3 passam a produzir a unidade de todos os cristãos. Juntos, Pai, Filho e Espírito Santo. No nosso ponto 3.1 vai dizer um só corpo e um só Espírito. O corpo único do qual Paulo se refere aqui é certamente a igreja composta por judeus e gentios. Lembrando que ele estava mandando a carta para Éfeso. Estudamos nas lições anteriores que tinha o grupo dos judeus, o grupo dos que não eram judeus, e ali estavam conflitos, e Paulo falou, é uma igreja só, não importa de que credo religioso que você veio, importa que agora nós somos um em Cristo. Então Paulo traz a igreja, fazia parte e trazia todo mundo para fazer parte do mesmo corpo, tem que conviver todo mundo no mesmo ambiente. Isso é unidade. Ele continua aqui dizendo: e a sua unidade é devida ao único Espírito Santo que habita nele e que o anima, a família única no céu e na terra. Embora, em certo sentido, sejamos muitos, ainda assim somos um só corpo em Cristo. Existe apenas um pão, um corpo. Além disso, este corpo ou igreja não é de origem terrena ou uma instituição de criação humana, mas um produto do Espírito Santo, que por isso um só corpo, um só Espírito. Da mesma forma que o corpo humano é impulsionado pelo Espírito humano, o corpo de Cristo, a igreja vive impulsionada pelo Espírito Santo. O Espírito, no processo de transmitir aos Efésios o chamado eficaz, também produz nele a união, de modo que eles se tornaram um organismo espiritual. Assim como o corpo humano é totalmente impregnado por seu espírito e por isso é um e pode funcionar como uma unidade, cooperando com os membros entre si, assim também acontece com a igreja, que, habitando nela o Espírito e sendo totalmente influenciado por ele, constitui um só organismo e funciona como tal. O Espírito, o nosso corpo, ele é um só corpo com vários membros que funciona de uma forma harmoniosa. Assim é o Espírito com a igreja, faz todos nós nos tornarmos ou trabalharmos em unidade, porque o Espírito é que faz essa ligação de nos tornarmos um só e trabalharmos para o reino com uma só missão: proclamar o Evangelho de Cristo. Chegamos no nosso ponto de número 3.2, uma só esperança e um só Senhor. Importantíssimo. O apóstolo se refere à esperança para a qual fomos chamados, unidos em um só corpo e um Espírito. Jesus Cristo é o cabeça e o corpo é o corpo de Cristo, que é a igreja. E sem unidade coordenada, os membros não funcionam bem, pois um depende do outro e todos dependem do cabeça.
E por isso é que a unidade da igreja é essencial para a obra de Cristo. O Espírito é o sopro vivificador do corpo, que é a igreja. Deste modo, não pode haver igreja sem o Espírito. Portanto, há apenas uma esperança em nossa chamada, que continuemos o objetivo que estamos seguindo e o grande segredo da unidade cristã. Mesmo que haja diferenças entre nossos métodos, na maneira de fazer as coisas ou em nossas organizações, todos buscamos a comunicação de um modo redimido em Cristo, por Cristo e para Cristo. Como já falei, somos de denominações diferentes, mas o corpo tem que ser um só, Cristo. Paulo nos diz que fomos salvos em uma só esperança da nossa salvação. Que esperança é essa? Significa que, ao nos converter para que tornássemos parte de seu reino através da salvação, o Senhor também tornou possível o nosso futuro em Jesus Cristo, seu Filho. A obra redentora de Cristo nos leva até a eternidade. Não foi realizada somente para o nosso hoje, mas essa esperança fala de uma vida na eternidade, onde não haverá mais morte nem dores, tampouco os problemas que enfrentamos neste mundo. Ou seja, estamos nos preparando, estamos sendo moldados, estamos fazendo parte do mesmo corpo e sabemos que não é só para hoje, não é só para agora. Agora você pode aceitar Cristo como um único, suficiente Salvador. Você pode escrever aí, eu quero esse Jesus, e procurar uma igreja. Não é dizer que quer esse Jesus e ficar online, fazer membro do corpo Bíblia para o cotidiano. Não existe. Não tem, não dá. A igreja tem que ser feita de pessoas e tem que saber que hoje você aceita Cristo como único e suficiente, mas o objetivo é a eternidade, é uma trajetória, é um caminho a ser percorrido. Temos dores? Sim, como foi dito aqui. Temos sofrimento? Sim, mas isso vai passar. É transitório, é passageiro, é temporal. Vai passar, porque sabemos que o que tem preparado para nós é a eternidade. Vamos no nosso ponto de número 3. Uma só fé, um só Deus e um só Pai de todos. Se é meu, é seu. Igual a oração que Jesus ensinou, chamada da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. É meu e seu se nós confessarmos Jesus Cristo como o nosso Senhor. E aí vamos sair do critério, do patamar, como éramos pecadores, ou seja, éramos apenas criaturas e vamos passar a ser chamados de filhos. Aí sim somos filhos do mesmo Pai, o Pai Celestial. A Bíblia destaca vários tipos de fé. A fé para salvar, a fé como um fruto, a fé como um dom. No entanto, aqui, Paulo se refere à fé que diz respeito ao que cremos. Olha só, vários tipos de fé. Quer anotar as fé? Vamos anotar aqui, ó, um aprendizado. Vários tipos de fé. Vamos lá, fé da salvação, fé como fruto, fé como dom. Mas ele diz aqui que Paulo se refere à fé e a fé que nos diz respeito ao que cremos. Olha aí, nós temos Gálatas capítulo 1, nós temos 1 Timóteo, 2 Timóteo, que vai falar dessa fé. Por quê? A igreja segue e obedece uma só fé. Ou seja, temos uma só doutrina. Marca aí com outro marca-texto, ó. Uma só fé ou uma só doutrina. Um só Deus e Pai de todos. Ele continua. Tanto de judeus quanto de gentios. E que está acima de todos, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E por todos, enchendo e suprindo todos, provando a todos conforme
o seu incomensurável amor e misericórdia, e em todos, ensinando-nos que Ele habita em cada um de seus filhos por meio do seu Espírito, em um relacionamento pessoal e íntimo. É isso que temos aprendido através do Evangelho, que vivemos em um mundo que foi criado por Deus, que é controlado por Deus, sustentado por Deus e cheio do nosso Deus. Irmão, que coisa maravilhosa que o escritor aqui coloca, ó. E é isso que temos aprendido através do Evangelho, que vivemos em um mundo que foi criado por Deus, que é controlado por Deus, sustentado por Deus e cheio de Deus. Ou seja, Deus está em todo lugar. Salmo 139. Na palavra do teólogo Elianei Cabral, ele coloca: Deus é Pai, tanto por geração como Criador, quanto por regeneração, nova criação. No sentido espiritual, Deus é Pai apenas dos que fazem a sua vontade e se tornam filhos por adoção através de Jesus Cristo. Uma vez gerados fisicamente, todos somos criaturas de Deus. Porém, como filhos de Deus, somente são os regenerados. Já havia dito, o pastor Elianei Cabral, ele só colabora aqui com as minhas palavras, né? Falar que Elianei Cabral colabora com as minhas palavras é um pouco de pretensão, né? Um homem que foi usado tanto e tanto aí nos seus escritos, nos seus ensinamentos para nós que somos cristãos. Então eu faço da palavra dele as minhas palavras, né? Com todo respeito, que ele diz aqui: uma vez regenerado fisicamente, todos nós aqui, ó, somos criaturas de Deus, porém, como filhos de Deus, são os regenerados. Então, nem todos podem ser chamados de filhos de Deus, a não ser aqueles que recebem a regeneração. Se não for regenerado, não pode ser chamado de filho. Chegamos na nossa conclusão. Deus nos chamou para viver com Ele um relacionamento íntimo, onde o Espírito Santo é o principal agente dessa unidade. Compete a nós a obediência aos requisitos que a unidade do Espírito exige. Vamos marcar mais uma vez, ó. Exige, tá aqui, ó. A unidade do Espírito exige. Mais uma vez, eu quero agradecer porque você ficou até aqui o fim. E antes de você ir embora, eu quero fazer uma oração por você, por sua família. Mencionar o nome aqui das pessoas que pediram oração ou que fizeram comentário. Com gratidão àqueles que se inscreveram desde a última lição que nós tivemos aqui sobre a oração, a segunda oração intercessória, até agora. Especialmente a Joseane, a Rosa, a Lúcia e a Elizabeth. Quero orar com vocês e por vocês. Soberano e eterno Deus, eu agradeço a Ti a oportunidade de poder ministrar a Tua palavra mais uma vez. Eu não sei a quantos chegarão, mas Tu sabe quantos necessitam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra, Senhor, que nós temos aprendido, que nós somos unidos em Cristo, mesmo que a distância nos impeça de nos aproximar, mas o corpo de Cristo nos aproxima, porque nós somos membros desse grande corpo que é o corpo de Cristo. Vai na vida dessas irmãs, desses irmãos que se inscreveram aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, e todos aqueles que queiram se inscrever, que se inscrevam de bom agrado, que o Senhor vá na sua vida, Pai. Tira dele todo mal, toda angústia, depressão, tira dele todo medo e faz dele, Senhor, os teus filhos. Tira ele do estado de criatura, regenera cada um deles para que eles se tornem os teus filhos. Eu te peço por essas vidas que estão aqui comigo e aqueles que irão chegar, que as bênçãos do céu sejam sobre a vida deles, que o Deus que criou os céus e a terra seja na vida deles, que o Deus
que deu o seu Filho por mim, para me dar vida e me tornar filho. Que o Espírito Santo, que me concede a oportunidade de me chegar a Ti, possa estar na vida desses meus irmãos que me ouvem. É o que eu te peço, não só hoje, mas para todo sempre. Meus amados irmãos, um prazer ter estado com vocês até agora. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça, aqui é Tony Pinho e o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe cada vez mais a vida de vocês.